gente, tudo bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo aqui fora de casa hoje um pouquinho, pra pegar um sol. Tá frio aqui, não tá calor não, mas é gostoso às vezes, né, dar uma espairecida. Mas quero falar hoje com vocês sobre um tema que talvez seja um pouco polêmico, talvez não. Depende da forma como a gente aborde, né? Que é a língua portuguesa, né? Tanto aqui em Portugal como aí no Brasil. Nesses quase 4 meses aqui em Portugal, já encontrei muitas diferenças da língua, né? Aqui em Portugal, a tendência é falar mais de uma maneira mais culta. Lá no Brasil, a gente entende a maneira como Portugal fala como uma maneira mais culta, né? A conjugação dos verbos, além de algumas expressões que são diferentes também, né? Eu tava pesquisando e eu vi que no século XVIII, Portugal sofreu muita influência na língua da França. Então, daí que surgiram muitas expressões portuguesas de Portugal, né, que não foram para o Brasil. E no Brasil, a língua portuguesa sofreu muitas influências indígenas. Então, por isso que a gente tem algumas expressões diferentes. E também tem o sotaque, né, a forma de falar. Eu separei aqui algumas das principais diferenças que eu tenho observado com os meus amigos aqui da igreja, tal, nesses primeiros meses aqui em Portugal. Uma das primeiras diferenças aí que eu encontrei da forma de falar a palavra, vou dar um exemplo aqui de uma palavra, tá? Mas tem várias palavras que têm essa mesma diferença. Coração. No Brasil a gente fala coração, né? E aqui, todos os portugueses que eu já ouvi falar a palavra coração falam com o O do coração mais fechado. Quase um U. Então fica meio que um coração, sabe? Não sei fazer certinho, mas parece que é mais fechado, sabe? Um coração, sabe? Então essa foi a primeira diferença que eu vi. Primeira vez que eu ouvi, eu tava ouvindo um louvor da igreja e aí falou a palavra coração. Aí eu, nossa, que diferente, né? Eu nem tinha pensado que essa palavra poderia ser diferente. E a gente fala de maneiras diferentes, né? Outra palavra que eu já reparei também, que não é nem palavra, frases, palavras que terminam com a letra L ou lê, né? Então, por exemplo, pele. No Brasil a gente fala pele, né? Geralmente, se fala muito certinho, é pele, né? Mas a gente fala pele. E aqui, todas as vezes que eu ouvi a palavra pele, eles falam pel. Eu não sei nem fazer direito, assim, mas parece que o L, a língua vai pro céu da boca, assim, pel. E eu achei super legal, né? Porque, querendo ou não, muitas palavras, por exemplo, a palavra mel, digamos assim, a palavra mel, ela termina com L. E a gente fala no Brasil a palavra mel como se ela terminasse com U, né? Mel. Aqui eles falam a palavra mel terminando com L, que é o certo, né? Mel, sabe? Então eu achei bem legal também, porque eu nunca tinha parado pra pensar que a gente fala algumas palavras no Brasil errado, né? A palavra mel, por exemplo, termina com U, com um L, não termina com U, né? Então eu achei bem legal essa diferença. Uma outra coisa que eu já reparei é que a conjugação da palavra gostar, aqui os portugueses falam diferente, né? Então, ao invés de a gente falar assim, eu gostaria de buscar tal coisa, ao invés de falar gostaria, eles falam gostava. Eu gostava de buscar tal coisa. Então eu já reparei algumas vezes. Por que eu já reparei? Porque eu fiquei meio sem entender na hora. E aí acabou que depois a gente entende pelo contexto, né? Mas seria o gostaria, né? E aí eles falam aqui gostava. E teve dois amigos portugueses nossos aqui que falaram que realmente é um costume errado, né? Assim, que não conjugar essa palavra, mas dá pra entender tranquilamente, né? Tudo que eu tô falando aqui dá pra entender tranquilamente. São só algumas diferenças, né, de palavras e de formas de falar mesmo. Aí também tem as diferenças de expressões, né? Então, por exemplo, lá no Brasil, quando a gente gosta muito de uma coisa legal, tal, vocês já sabem, aqui em Portugal fala fixe, né? Eu acho que é uma das principais diferenças aí que as pessoas detectam, né, quando chegam aqui em Portugal. Aqui é fixe, né, tipo, legal, tal. Lá no Brasil a gente fala, tipo, da hora, pelo menos em São Paulo, né, da hora, show, e aqui é fish, né, e é uma coisa que eu tô quase começando a pegar. A gente vai ouvindo, né, e aí vai começando a pegar algumas
forma de falar mesmo, né? E aí uma outra coisa que eu ouço muito eles falarem aqui é quando a gente quer falar que uma coisa é muito legal, ao invés de usar a palavra muito, a gente usa a palavra bué. Então, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui é bué fish. E eu achei máximo, porque a palavra bué é muito melhor do que muito. Porque parece que o bué é tipo assim, muito, muito, sabe? Bué. E eu acho que essa é uma das principais palavras que eu tô quase pegando, assim, o bué. Eu já penso tipo, quando eu acho uma coisa muito legal, eu já penso, nossa, bué fish. Fora, né, a palavra, por exemplo, bom dia. No Brasil a gente fala dia, né? Bom dia. Aqui eles falam bom dia. E é o certo, né? Porque, ó, se você for ver as sílabas, dá, de, di. No Brasil a gente fala di, dó, du. Mas na verdade é dá, de, di, dó, du. É o certo, di. Então, e engraçado porque lá no Brasil a gente aprende desde criança. Bom dia, parece que é o D e o J junto, né? Di. Mas aqui eu tô falando já bom dia, muitas vezes já. Já falei bom dia muitas e muitas vezes. E é a mesma coisa pro ti, né? Ao invés de falar para ti, ti, a gente parece que coloca um J ali, né? Ti. Mas na verdade aqui eles falam também ti, que é o certo, né? Tá, te, ti, tó, tu. Não é tá, te, ti, tó, tu, né? Então, é bem legal, e eu também acho super chique, assim, sabe? Bom dia. Eu acho muito chique. E essa foi a primeira coisa que eu soltei. E aí quando eu falei, caramba, eu já falei bom dia. E aí já era. Agora já falei bom dia várias vezes. E aquele negócio de atender o telefone e falar alô, também, eu acho que na hora que a gente, um português, atende o telefone e a outra pessoa fala alô, ele já consegue falar brasileiro. Porque aqui em Portugal eles atendem falando tô, né? Estou. Tipo, estou, ao invés de falar estou, falam tô, né? Fica mais fácil. E então eles atendem e falam tô. E é muito diferente também, porque, pensa, a gente nasce, uma das primeiras coisas que às vezes os bebês falam é alô, né, brincando de telefone e tal, então é bem diferente ouvir tô, né, quando atende. E da mesma forma, quando atende é diferente, quando desliga também é diferente. No Brasil a gente fala geralmente beijo, tchau, né? E aqui eu já ouvi muitas vezes eles falando assim, Deus, tipo assim, fique com Deus, né? Então eles só falam Deus. E continuação de bom dia. Então eles desligam e falam Deus, continuação. Já vi várias vezes falando isso. E continuação de um bom dia. A primeira vez que eu vi continuação, eu falei, nossa, continuação, será que é pra ficar aqui no telefone continuando a ligação? Mas depois a gente aprende, né? E a gente vai se adaptando, enfim. Uma outra coisa que a gente já passou até uma gafe aqui em Portugal é que a gente falou a palavra, ao invés de falar 6, a gente falou meia, né? Isso no Brasil, a gente fala muito no Brasil. 2663, né? Mas aqui eles não entendem, não é que não entendem, mas eles não falam meia, né? Então eles falam 26663, sabe? Então a primeira vez que a gente falou meia, a gente tava no mercado e a atendente não gostou muito não. Ela ficou meio, tipo, meia? Não gostou que a gente falou meia. Aí a gente entendeu na hora que não era pra falar meia. Se ela tivesse falado assim, olha gente, aqui a gente não fala meia, a gente fala 6, na hora já ia me corrigir e pedir desculpa e tal. Mas ela foi grossa, eu tive que deduzir, né, que aqui não fala meia. Mas pelo menos aprendi a lição e agora já não falarei mais meia. Uma outra coisa que eu vi de diferença também é que no Brasil a gente fala muita palavra merda, né? Ai que merda, a gente fala muito merda. Merda não é um palavrão no Brasil. E aqui em Portugal, as pessoas que eu conversei pelo menos me falaram que aqui é palavrão, um palavrão pesado mesmo. Então a gente tem se policiado muito de falar merda aqui, porque é um palavrão muito pesado e no Brasil é uma expressão muito normal. Se você sabe mais alguma diferença de palavrão, assim, alguma palavra que é palavrão aqui no Brasil e em Portugal não é, comenta aqui já pra gente se policiar, né? Uma coisa muito legal que eu percebi aqui em Portugal, as pessoas falam inglês. Praticamente todas as pessoas falam inglês, sério. Eu achei isso o máximo, né? Porque a gente não sai da escola falando, né? A gente não tem essa cultura de falar inglês. A gente sabe que é importante, mas não tem a cultura. E eu achei o máximo que aqui eles têm essa cultura. E assim, eu não falo nada de inglês, vocês sabem que o Guilherme fala inglês e espanhol, eu não falo nada de inglês.
E aí eu tô correndo atrás, né? Porque tem alguns cursos que eu quero fazer aqui de gastronomia e tal, que são em inglês. E aí eu tô correndo atrás e eu queria fazer com professores nativos, né? Conversar, porque assim, eu entendo, eu leio, eu assisti séries já e sem legenda entendo tudo. O problema é falar, né? O speak. E aí eu queria conversar com pessoas de fora, né? De outros lugares do mundo. E foi aí que eu conheci o Cambly. É uma plataforma online que eu consigo fazer aulas em qualquer lugar, pelo celular, pelo iPad, pelo computador e tudo mais. Eu entro lá, vejo quais professores estão online, qual se adequa mais ou menos no meu perfil. Na primeira aula eu já estava muito travada. Na segunda aula eu já tava falando muito melhor, porque a gente vai ficando mais confortável quando a gente vai conversando com alguém, né? Eu tô no nível básico, por enquanto. Daqui a alguns meses eu volto pra vocês e falo se eu já fui pro intermediário. E, claro, tem um cupom de desconto pra vocês. Até o dia 26/11, eles estão com uma promoção fantástica de Black Friday. E essa promoção consiste em até 60% off nos planos. Então tem planos a partir de R$62, gente. Que curso de inglês que você faz a partir de R$62, falando com professores nativos ao vivo ali. Aí fica aí nossa dica e o nosso cupom de desconto aqui. Aí tem outra palavra que eu confundo muito também. Quando a gente fala no Brasil, a gente fala assim, vou pra tal lugar. Aqui eles falam, vou pra tal sítio, ao invés de falar lugar, né? E sítio lá no Brasil é uma quinta aqui em Portugal. Então a gente às vezes se confunde nisso, tipo, eu vou pra tal lugar, mas na verdade eu vou pra tal sítio, né? Inclusive, questão de diferenças linguísticas, tal, falar meia, não falar meia, falar seis, tal. Tem uma matéria no Diário de Notícias PT, esses tempos aí, falando que os pais estavam com medo dos filhos falarem o brasileiro, né? Os filhos estavam falando brasileiro por causa dos youtubers brasileiros. E a matéria, assim, no meu ver, foi uma matéria muito ofensiva. Eles tratam o português brasileiro, né? Porque não existe só o brasileiro, é o português brasileiro, de uma maneira muito nociva, como se fosse um vício, que estão tratando as crianças como se fosse um vício mesmo. Teve um pai que deu um relato lá que até falou que sentou pra conversar com o filho e falou que aquilo só ia prejudicar ele na vida dele. Gente, como se a língua portuguesa brasileira ou portuguesa definisse algum caráter, né? E não define caráter. Então, foi uma matéria bem ofensiva, eu achei, porque e boa parte dos brasileiros vem pra cá de peito aberto, né? Pra aprender com vocês, portugueses, como que fala, como que são os costumes aqui, pra gente se adaptar à cultura de vocês, né? E aí a gente é atacado assim do nada por um veículo de comunicação daqui. Fiquei bem chateada mesmo, mas faz parte, né? A gente lida com pessoas boas, pessoas péssimas, né? Pessoas que abraçam os brasileiros e pessoas xenofóbicas, né? Aqui o YouTube também tá cheio. Mas deixa aqui nos comentários se você viu a matéria, o que você achou também. Conta pra gente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se quiserem a parte 2, né, de diferenças linguísticas que eu observei aqui em Portugal, só comentar aqui que eu falo pra vocês também. Isso são diferenças, não foi diferenças que eu procurei no Google e encontrei não, tá? São diferenças que eu percebi mesmo ouvindo no dia a dia. E isso é muito importante, né? Porque no Google fala bastante coisa, a diferença é o viver mesmo, né? E é isso que eu tô trazendo pra vocês aqui hoje. Um beijo, gente, se inscreve no canal, deixa like, comenta, compartilha, a gente se vê nos comentários, hein? É isso, segue a gente no Instagram, hein? Portugal da Gente. Beijo!